Caveira concurseiro do meu Brasil, aqui é o professor Catalano da plataforma Cataflix. Vamos iniciar nessa aula o nosso estudo sobre a geografia do nosso estado do Amazonas, que aliás é o maior estado do Brasil em área territorial. E uma dica muito importante que eu quero dar para vocês, pessoal, é a questão de usar o planinho cartesiano. Se não fosse o planinho cartesiano, aquelas duas linhas clássicas, né, que vai estabelecer as longitude e as latitude, foi em cima delas que os grandes navegadores conseguiram chegar e conquistar a região Amazônia, né? Então, através das grandes navegações, aí inicia-se a conquista do espaço amazônico. E lembrando, né? Lembrando que a Amazônia, ela não pertencia ao Portugal, ao Império Português. Ela pertencia ao Império Espanhol, né? Que, por sua vez, no Tratado de Tordesilhas, ficou com toda a região amazônica. Tanto é que o primeiro grande navegador que navegou o rio Amazonas, inclusive batizou ele de Amazonas, foi Francisco de Orellana, lá no ano de 1540, e justamente num delírio de febre amarela ou malária, né? Já tinha malária naquela época, né? O rio Amazonas já estava ali, corria da mesma forma que corre hoje. Num delírio, ele viu aquelas guerreiras e batizou o rio de Rio Amazonas, né? Então aí começa a história da nossa Amazônia. Por que chama Amazônia? Porque é estado do Amazonas. Mas voltando aqui, ó, a dica que eu quero dar para vocês, fundamental, é aprender a utilizar o planinho cartesiano. Ele vai cortar o nosso estado do Amazonas na região norte do estado do Amazonas, região sul do estado do Amazonas, região oeste do estado do Amazonas e região leste do estado do Amazonas. Mas olha, presta muita atenção na prova, porque a banca às vezes ela não usa norte, sul, leste, oeste. Às vezes ela usa o norte, em vez de colocar norte, ela coloca setentrional. E o sul, em vez de colocar sul, ela coloca meridional. E o oeste, em vez de colocar oeste, ela coloca ocidental. E o leste, né, ela coloca oriental. Isso é fundamental pelo seguinte: já que nós estamos falando de organização do espaço e a conquista da Amazônia colonial, primeira coisa é que a Amazônia não pertencia a Portugal. Então foi uma luta. Nós lutamos, né, os portugueses, para a gente ter esse imenso território, principalmente no estado do Amazonas. Nós tivemos que enfrentar franceses, ingleses, espanhóis e holandeses, né? E o nosso grande herói da conquista amazônica, se você for lá em São Luís, vai ser o nosso capitão Pedro Teixeira. Aí Pedro Teixeira, sim, foi o primeiro português que navegou o rio Amazonas, só que ele fez um percurso diferente de Francisco de Orellana. Francisco de Orellana saiu lá de Quito, lá no Equador, veio do Peru, encontrou o rio da nascente do rio Amazonas e ele navegou da nascente até a sua foz lá no nosso grande estado do Pará. Agora, o capitão Pedro Teixeira foi diferente, né? Ele saiu da foz do rio Amazonas e navegou até a nascente lá em Quito. E, evidentemente, o Francisco de Orellana, ele batizou de Rio Amazonas, batizou também o Rio Negro, mas o nosso capitão Pedro Teixeira, ele refez essa viagem. Bom, deixando esse aspecto histórico aí, depois a gente vai aprofundar na história sobre a conquista da Amazônia na aula de história. Mas vamos aqui, ó. Além da região oeste e região setentrional, tá? O que pode vir na prova? Pode falar também, associar a região noroeste. Noroeste. Por que noroeste? Porque está entre o norte e o oeste. Então a região é noroeste. E por que isso, professor? Bom, meu filho, porque é o seguinte: aonde ficam os dois picos mais altos do Brasil, né? Aonde está a reserva indígena com maior área de extensão territorial? Bom, está tudo dentro do nosso estado do Amazonas. Agora, qual região do Amazonas? Ah, está na região oriental do estado do Amazonas? Está na região ocidental? Ou está na região noroeste do estado? Vou falar para você, está na região noroeste. Porque aqui na Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, o município com maior porcentagem de indígena do Brasil, porque eu não sei se vocês sabem, já vai a dica aí para a prova de vocês, o estado do Amazonas é o estado que tem o maior número de índios, população nativa do Brasil. Era quase mais de 160 mil índios, né? Então aqui, ó, nessa região aqui, ó, de São Gabriel da Cachoeira, conhecida como Cabeça do Cachorro, se você perceber aqui, ó, realmente parece uma cabeça de cachorro. Na orelhinha aqui, com a fronteira com a Venezuela, aqui está o Pico da Neblina, né, 3.014 metros, e está o 31 de março. Então ali se encontram os dois montes mais altos do Brasil,
dentro daquilo que nós chamamos de Planalto das Guianas. Apesar do estado do Amazonas não fazer fronteira com a Guiana Inglesa, Roraima faz, e Roraima era Amazonas, né? Já até falei para vocês que uma daquelas estrelinhas na bandeira do estado do Amazonas, uma daquelas estrelinhas representa Boa Vista, atual capital do estado de Roraima, porque Boa Vista inicialmente pertencia ao nosso grande estado do Amazonas. Aí a prova vai perguntar o seguinte: aonde se localiza o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil? Em qual região? Ah, vai ser na região sudoeste? Não, sudoeste não, né, pessoal? Sudoeste a gente está lá na divisa com o Acre, entre o sul e o oeste. O Pico da Neblina não se encontra lá, está lá na fronteira com o Peru, não vai estar lá. Ah, vai estar na região sudeste, entre o sul e o leste? Também não, né? Ali nós vamos estar ali com o nosso estado do Pará e Mato Grosso. Ah, vai estar na região nordeste? Não, na região nordeste do estado do Amazonas também não. Então onde que ele vai estar? Ele vai se encontrar justamente na região noroeste. Então a dica, ó, macete que eu dou para vocês: abriu a prova, tem mapa, está sendo cobrado na prova as mesorregiões, as micro-regiões. Então a dica que eu dou para vocês, né, a bacia hidrográfica que nós vamos ver aqui, é que você trace realmente o planinho cartesiano para você poder se localizar. Manaus é o centro, por isso que a estrela maior da bandeira representa o município de Manaus, e as outras 24, os outros municípios que tinha na época, que era 25. Já comentei isso com vocês na aula introdutória. Então vamos lá. Aqui, pessoal, pode ser região setentrional e aqui meridional, aqui oriental e aqui ocidental. O estado do Amazonas, a nossa Amazônia legal, que você não pode confundir, né? Porque nós temos a nossa ilhéia amazônica, né? A nossa floresta latifoliada, né? Desculpa aí, latifundiária é os caras que estão invadindo ela, né? Que é uma questão da atualidade, já vai ser assunto de próximas aulas. Então a nossa floresta, né? A nossa ilhéia amazônica, latifoliada, perene, né? Então ela vai estar distribuída nesse estado que nós chamamos de Amazônia Legal. Tem parte de Roraima, parte de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá, ok? Então uma coisa é a Amazônia Legal, outra coisa é o nosso estado do Amazonas. Agora eu pergunto, o estado do Amazonas está na Amazônia Oriental ou está na Amazônia Ocidental? Pessoal, planinho cartesiano de novo, usa a imaginação. Aqui está o mapa do estado do Amazonas. Agora pensa que é o estado da Amazônia Legal. Bom, a Amazônia Legal você tem o Amapá, você tem o Pará. E aí você tem os outros estados. O estado do Amazonas, pessoal, ele se encontra na Amazônia Ocidental. É o principal estado da Amazônia Ocidental. Claro que ele é menos populoso do que o estado do Pará. O Pará tem mais de 8 milhões, segundo as últimas projeções aí do IBGE de 2019. Porque não foi possível, né, realizar o censo por causa do Covid. Tem mais de 8 milhões de habitantes e o estado do Amazonas tem um pouquinho mais aí de 4 milhões. Mais um detalhe aí para você na sua prova: a capital Manaus, ela é mais populosa do que Belém. Ela tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma grande metrópole no seio da maior floresta tropical do mundo. Então isso aí pode cair na tua prova também. A capital do Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, né, a grande área metropolitana de Manaus, abriga mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. Ou seja, mais da metade da população do estado do Amazonas se encontra em Manaus. Tá? É mais populoso do que Belém. Às vezes o pessoal confunde, tá, ok? É a 7ª metrópole brasileira. Tá? Então vamos lá, pessoal. Outra dica que eu quero falar para vocês, né? De que forma que foi feita essa conquista? Nós sabemos que durante as grandes navegações, as terras foram divididas entre Espanha e Portugal. Por isso que eu falei que o primeiro europeu que navegou o rio Amazonas, né, de forma legal, sem estar invadindo o território de Portugal, foi Francisco de Orellana em 1540. Né? Agora eu vou falar para vocês, o que é que levou então a conquista da região? Bom, o que atrai a pessoa para ela sair da sua casa e ir para outra região? Porque a região amazônica naquela época era a região mais inóspita do Brasil.
Então, alguma coisa tinha que atrair o pessoal para cá. Pasmem, senhores, que segundo os dados dos pesquisadores, a nossa região amazônica tinha mais de 8 milhões de pessoas na época que iniciou a sua exploração, a sua conquista, né? Por isso que eles estão cobrando aí na prova para vocês a conquista e a expansão da Amazônia colonial. Colonial porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal, nós ficava restrito ao litoral. Mas o que levou a gente a avançar pela região amazônica? Foi um fato que aconteceu na Europa, onde ocorreu a unificação das duas coroas, né? A coroa espanhola com a coroa portuguesa, que ficou conhecido naquela época como a União Ibérica, né? Então foi a partir daquele momento, né, no ano de 1580 a 1640, que toda essa região aqui, ó, toda a região, todo o Brasil, ele passou para o domínio da Espanha. Ah, professor, mas o que tem isso a ver com a gente? Bom, tem a ver porque se passou para o domínio da Espanha, é aquele momento da história em que o Brasil foi dividido em dois, né, com capital em Salvador, e foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão. Então aí começa a nossa conquista e expansão da Amazônia Legal. Como a presença espanhola era muito fraca no estado do Amazonas, na região amazônica, os portugueses, uma vez que estavam em união com os espanhóis, eles passaram a fazer as navegações, e o primeiro português a navegar todo o rio Amazonas foi Pedro Teixeira. Mas alguma coisa tinha que atrair ele, né? E naquela época nós tínhamos duas espécies de expedição. Nós tínhamos as bandeiras e as entradas. Então teve o movimento bandeirista, né, principalmente na região de Rondônia, que naquela época tudo era Amazônia, e teve as entradas. A diferença crucial de bandeiras e entrada é que as bandeiras eram particulares e as entradas eram financiadas pelo Estado, né? Então na época aqui, ó, o governador do Grão-Pará, né, porque toda essa região aqui da Amazônia Legal, ela ficou sob a administração do estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Então o general Ataíde Teve, ele bancou várias expedições, e uma dessas expedições que saiu da região do Maranhão foi a de Pedro Teixeira. Isso é importante para a gente entender a conquista e expansão da Amazônica. Alguma coisa tinha que atrair eles. E o que atraiu eles nessa região amazônica? A famosa droga do sertão. Ah, professor, eu moro aqui no Nordeste, já conheci a Amazônia, e a Amazônia não tem nada de sertão, né? Pessoal, não é sertão relacionado à sua cobertura vegetal. Então, quando a gente ocupava o litoral, quando você saía do litoral e avançava para a região centro-oeste e região amazônica do Brasil, falava que nós estávamos indo para o sertão. Então, lembrando, o que atraiu essas expedições? Foi as drogas dos sertões, foi a captura de índio. Então esse é um processo histórico aí de ocupação. Havia muito índio naquela época? Havia. Segundo os últimos pesquisadores, mais de 8 milhões de pessoas. Tá? Outro tópico que eles estão querendo hoje, a produção do espaço amazônico atual. O governo militar, pessoal, ele para tentar trazer o desenvolvimento, porque havia aquele perigo da Amazônia ser tomada, né? Para você que não é aqui, daqui do norte, você tem que entender que o estado do Amazonas, né, perdeu um pedaço do seu território, na época, logo no início da República, que foi a questão do Pirara. Foi aqui em Roraima, nós perdemos 19 mil quilômetros quadrados para a Guiana Inglesa. Essa questão ficou conhecida como questão do Pirara. Ah, por que você fala estado do Amazonas, professor? Porque na época, Boa Vista era estado do Amazonas, o Vale do Rio Branco pertencia ao estado do Amazonas. Então, diante desse fato histórico, o governo militar teve uma grande preocupação. Então, ele começou a desenvolver os grandes projetos para colonizar a região amazônica. Aí ele abriu as grandes estradas, né? Na atualidade, nós temos o Parque Industrial, né? A Zona Franca de Manaus. Ali, com capital internacional, teve a finalidade de incrementar, fomentar o desenvolvimento econômico da região. Para vocês terem uma ideia, o PIB hoje do estado do Amazonas é mais de 800 bilhões de reais, né? Uma economia bastante pujante. Além disso, nós temos também o que? Nós temos o petróleo, né? A maior reserva de petróleo em terra
né, lá na cidade de Coari. Então tem as grandes hidrelétricas de Balbina. Então esses projetos dessa atualidade, ele vai levar à degradação do meio ambiente. Então, se você tiver a oportunidade, né, de ter acesso às últimas informações aí da COP26 aí, que foi a questão da Conferência sobre o Meio Ambiente, você viu que a Amazônia ela sempre é destaque. Isso não é novidade. Já era na década de 60, é agora. E então, já que nós perdemos território, né, não perdemos a região do Amapá, né, não perdemos a região do Acre, mas nós perdemos parte do estado do Amazonas, que hoje é o atual estado de Roraima. Tá ok? Então a dica que eu dou para vocês: usa o planinho cartesiano para você não se perder na sua prova. Tenta associar as localizações geográficas, que eu tenho certeza que você não vai se perder e vai encontrar a resposta lá no seu caderno de questões. Fico por aqui. Continue nos acompanhando, que logo logo vamos estar com a aula 2. Mantenha caveira, sangue no olho, caneta na caveira, rumo à sua aprovação.